Olá, seja bem-vindo ao CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. Se você nos acompanha, tem assistido às aulas, mas ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso, né? Se inscreva e ative ali o sininho para você receber as notificações de novos vídeos, tá bom? É a nossa 7ª aula sobre soteriologia, a doutrina da salvação, e hoje eu quero continuar respondendo algumas questões, assim como fizemos na última aula, questões a respeito da salvação. Como eu disse na semana retrasada, por vídeo aqui nós não temos interação, de professor e aluno, aquilo que acontece presencialmente, para tirar dúvidas, enfim. Então, pensamos em possíveis questões e fizemos também uma enquete nas nossas redes sociais, perguntando aos irmãos quais eram as dúvidas sobre a salvação, e vamos tentar responder alguma coisa aqui hoje, tá bom? A primeira questão é essa aí. Como saber se eu sou salvo? Muita gente se pergunta isso, como ter certeza da salvação. E eu quero começar aqui pelo básico, porque eu não sei quem é que pode estar fazendo esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, em que estágio aí da fé, ou até pode vir de um incrédulo essa pergunta, alguém que ainda não chegou à fé em Jesus. Então, a primeira coisa a dizer é a seguinte: para ser salvo, você precisa crer em Jesus Cristo como seu único Salvador. Precisa crer no Evangelho de Jesus Cristo. Mas se eu não fizer isso, então não tem como ser salvo? Não tem como. Então, a primeira pergunta a ser feita é: você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, ok. Então, como saber se você creu de verdade, se você tem a fé salvadora da qual nós já falamos aqui? Ou se você não está enganado, acha que está salvo, mas não está? Vamos falar sobre isso. Existem alguns indícios, apontados obviamente pela palavra de Deus, para sabermos se somos salvos ou não. Existem evidências da salvação na vida do crente. Mas existe uma maneira que é de fato eficaz para sabermos se somos salvos ou não. Romanos, capítulo 8, versos 13 a 16, diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. No fim das contas, a única pessoa que pode realmente responder com certeza se você é salvo é você mesmo. Quando nós somos alcançados por Cristo, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós, ele passa a habitar em nós. E o Espírito Santo, como vimos aí, é quem confirma, é quem testemunha ao nosso espírito que nós pertencemos a Deus, que nós somos os seus filhos. Agora, perceba aí também, no texto que vimos de Romanos, que existem evidências da salvação. Aquele que é salvo vive uma vida agora guiada pelo Espírito. É o que ele diz ali, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele é guiado agora
pelo Espírito Santo, buscando as coisas do Espírito, não mais agora entregue, não mais escravo da sua própria carne. Então, como nós sempre dizemos aqui, as obras, elas não nos salvam e elas não contribuem para a nossa salvação, mas elas são sim uma evidência de que aquela pessoa foi alcançada por Cristo Jesus, aquela pessoa foi regenerada, que agora ela tem um novo sentido para a sua vida, ela tem agora outras prioridades. Então, nós somos pecadores e enquanto estivermos nessa vida, nós não seremos perfeitos como Cristo é, mas o pecado na vida daquele que é salvo passa a ser um acidente, algo em que o crente não tem mais prazer em viver naquilo ali. Pelo contrário, o pecado deixa o crente mal, entristece o crente, o faz correr para Deus, clamando por perdão, demonstrando assim arrependimento por aquele ato pecaminoso cometido. Então, essa é uma evidência muito importante. Como é que você lida com os seus pecados? Como você responde aos seus próprios atos pecaminosos? Alguém que vive uma vida de pecados completamente entregue aos prazeres da carne, mesmo que diga que crê e que é salvo, não é isso que as obras dessa pessoa estão demonstrando. Agora, será que é possível alguém se enganar assim? Será que existem pessoas que estão achando que estão salvas e não estão? Olha o que é que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versos 21 a 27. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Perceba aqui que não é alguém que foi salvo e deixou de ser salvo. Não cremos na perda da salvação, já falamos sobre isso. E esse texto não colabora com os que creem na perda da salvação, porque Jesus diz: nunca os conheci, ou seja, vocês nunca foram salvos. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Como nós vimos aqui nas palavras do próprio Jesus, é possível que alguém esteja enganando e se enganando, Mas perceba que é alguém que professa com a boca, diz Senhor, Senhor, mas que não mostra que Cristo é o Senhor da sua vida por meio das obras. Então declara Senhor, Senhor, mas não pratica as obras que Cristo quer agora que ele pratique, por meio da instrução do Espírito Santo. Então é alguém que jamais foi salvo, mas que muitas vezes acredita que é. Alguém que constrói a sua casa sobre a areia é alguém que constrói a sua vida sobre uma fé falsa, uma fé hipócrita, uma fé que é só da boca para fora,
uma fé que não transforma o coração, que não demonstra na vida a transformação, a regeneração, obra do Espírito Santo. Não demonstra o abandono da vida de pecado. É uma fé morta, como diz Tiago, não é a fé verdadeira. Nós somos salvos para as boas obras, somos salvos para a santificação, para o parecer-se com Cristo, e é Deus quem faz essa obra em nós. Então, alguém que diz ser salvo, mas que não demonstra isso na sua vida, está correndo o risco de estar se enganando, e de receber essa notícia desse engano do próprio Jesus, como nós vimos aqui no texto que lemos. Como saber se eu sou salvo? Analise a sua vida, analise as suas prioridades, o quanto você ama verdadeiramente a Deus, a Cristo Jesus. Olhe para a sua prática, para as suas obras, como é que você lida com o pecado, como é que você lida com o seu próximo. O amor está em você, o amor de Deus está nas suas obras. Todas essas coisas são evidências de uma fé salvadora, e principalmente o Espírito confirma, o Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que pertencemos a Ele. Uma outra questão que está de certa forma ligada a essa primeira é a seguinte: como saber que sou eleito por Deus? Como saber que sou eleito por Deus? Muita gente, quando lida com a eleição pela primeira vez, tem esse tipo de questionamento. É um entendimento errado a respeito da eleição, que produz às vezes o seguinte: bom, se a eleição é somente pela vontade de Deus, se ninguém sabe quem Ele escolheu, na verdade então a gente vai saber só quando morrer, né? Lá é que Deus vai revelar: olha, você foi eleito por mim, então você vai para o céu. Você não foi eleito, então você não vai para o céu. É algo como se a salvação fosse uma espécie de bingo celestial, né? Se sair o meu número, ok, então quando eu morrer, eu vou saber. Agora, se não sair o meu número, não tem o que eu fazer. Eu vou descobrir lá só. Eu já ouvi gente dizendo o seguinte: bom, se é Deus quem elege, então eu corro o risco de viver uma vida toda aqui crendo em Jesus, servindo no corpo, servindo na igreja, amando a Deus, amando o meu próximo, para no fim descobrir que eu não era eleito e não ser salvo. Esse pensamento é um pensamento assim, muito, mas muito raso mesmo, tá bom? Com relação à eleição. É claro que não é assim, é óbvio que não é assim. O eleito sabe que foi eleito. Por quê? Primeiro, porque o Espírito comunica isso ao seu espírito, como nós já vimos na questão anterior. Mas também por meio do processo da salvação, o processo que já falamos aqui. O processo de salvação não é assim: eleição antes da fundação do mundo, Deus elege, ninguém sabe quem são os eleitos de Deus. Depois, durante toda a vida terrena, é um grande mistério, né? Ninguém sabe nada. E aí, no fim, a glorificação na eternidade, com Deus, né, revelando na eternidade quem foi que Ele elegeu. Então, muitas pessoas olham para a eleição dessa forma, como se só existisse isso no processo: a eleição e depois a glorificação. Quem foi salvo, quem não foi. Quem foi eleito e quem não foi. E não é assim. O processo inclui etapas, inclui passos que acontecem durante a nossa vida, e que evidenciam essa eleição. E eu quero mais uma vez relembrar então todo o processo, simplificadamente. A eleição acontece pela vontade de Deus antes da fundação do mundo.
Mas ao longo da vida do eleito, Deus vai colocando em prática os outros passos. Deus elege e chama o indivíduo eleito. Ou seja, os eleitos são revelados ao responderem ao chamado do Evangelho. E quem pode responder ao chamado? Quem pode responder verdadeiramente o chamado de Deus? Os eleitos. E por que inevitavelmente respondem? Porque Deus os regenera. Está vendo todo o processo aí? Deus os tira de um estado de morte espiritual. Deus dá vida, por isso eles podem responder. Feito isso, pelos méritos de Cristo, Deus justifica esse crente, o adota, e depois o santifica e o faz perseverar até o fim, para que no final, aí sim, todo esse processo que vem sendo executado e confirmado ao longo da vida do indivíduo, então tudo seja finalizado com a glorificação. O processo é todo interligado, uma parte está ligada à outra, e todas elas ocorrem inevitavelmente na vida do eleito. Aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Está ligado, vai acontecer sempre. Então, o eleito, ele tem essa confirmação de Deus, essa certeza de que ele foi escolhido por Deus ao longo da sua vida, na sua salvação. Portanto, se você foi chamado por meio do Evangelho e respondeu com fé, é porque você foi regenerado. Ao responder com fé, você foi justificado e adotado. Agora Deus está te santificando e te fará perseverar até que um dia te glorifique. E tudo isso só aconteceu porque Deus um dia te escolheu, antes da fundação do mundo. Entendeu? Então, como saber se eu sou eleito? Se todo o processo da salvação aconteceu e está acontecendo na sua vida, é porque você é eleito, ok? Outra questão: qual é a parte do homem na salvação? No que o homem contribui para a sua salvação? Nós temos duas posições principais que vão lidar com essa questão aí. Existe uma posição que chamamos de sinergista, e uma outra que é a monergista. A posição sinergista vai dizer que Deus e o homem contribuem para a salvação. Cada um executa ali a sua parte na salvação. Ou seja, se Deus não agir, o homem não é salvo. Mas se o homem também livremente, pelo seu querer, pelo seu livre-arbítrio, não responder com fé, ele não pode também ser salvo. Vamos entender melhor isso. Nessa posição, mesmo que Deus queira salvar alguém, se esse alguém não fizer a sua parte, que é escolher Deus, ele não vai ser salvo e ele não pode ser salvo. E nós temos vários versículos que parecem indicar isso, de que está nas mãos do homem escolher ou não escolher a Deus, escolher pela salvação ou não. João 3, de 16 a 18, parece expressar exatamente isso. Olha o que é que diz. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Ou seja, para quem crê dessa forma, no sinergismo, na salvação, vai dizer, olha, aqui é a parte de Deus. Percebe? Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito. Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui vem a parte humana, desse sinergismo. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo,
mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Num primeiro momento, ao lermos esses versos, vamos entender o quê? Está nas mãos do homem. Deus propiciou a salvação por meio de Jesus, essa é a parte de Deus, e agora o homem só precisa escolher se ele quer essa salvação ou se ele não quer. Na outra posição, o monergista vai dizer que somente Deus tem parte na salvação humana. Ainda que, de fato, o homem precise demonstrar fé e crer. O monergista não vai negar isso, que o homem precisa crer. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer, a salvação depende unicamente do Senhor Deus. A questão central para o monergista é a seguinte: o homem está morto espiritualmente. Por isso ele não é livre para escolher. Ele tem em si uma natureza pecaminosa. Ele não consegue escolher a Deus. É uma inclinação para o mal que existe no homem, por conta dessa condição de morto. Na verdade, ele não quer Deus, ele é inimigo de Deus. O homem sem Deus ama a sua própria carne. Ele é escravo da carne, é escravo do pecado. Por isso, para o monergista, não basta apenas que Deus o chame por meio da pregação do Evangelho e aí é com ele. Por quê? Porque mortos não podem responder. O que é que Deus faz então? Ele regenera, ele dá vida àquele indivíduo a quem ele quer salvar, para que o homem, agora regenerado, possa responder ao chamado de Deus. Olha o que diz Efésios 2, versos 1 a 9. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Percebe? A ação de Deus aqui, vindo em direção ao homem, o dando vida para que possa crer. E aí ele vai dizer, pela graça, vocês são salvos. É graça de Deus. Não parte do homem, mas parte do Senhor. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A posição monergista, ela está resumida aqui nesse trecho de Efésios. O homem não é livre para escolher o que ele quer. Ele está morto. Deus é quem intervém e lhe dá vida. O homem responde com a fé, sim. O homem vai responder, ele precisa fazer isso. Mas o texto vai dizer que a salvação pela graça, por meio da fé, é dom de Deus.
tudo isso, todo esse pacote, a salvação pela graça, por meio da fé, é dom de Deus. Tudo vem dele. Tudo é dom de Deus. Então, até mesmo para que o homem responda com fé, é preciso que Deus dê isso a ele. Por isso é que o monergista vai dizer que a salvação depende exclusivamente de Deus. Por quê? Porque é Ele quem dá tudo. É Ele quem faz tudo. É Ele quem vem ao encontro do homem. Como eu disse, quem crê assim não vai em nenhum momento dizer que o homem não é responsável pelos seus atos, que ele não deve efetivamente e verdadeiramente crer, expressar fé para ser salvo. Não, o homem tem que fazer isso, ele tem que crer, ele tem que confessar a Cristo, mas o entendimento é que ele só faz isso porque Deus age nele, para que ele possa fazer. Deus dá a ele o que é necessário para que ele faça isso. Quando Deus quer salvar alguém, Ele simplesmente salva. Ele vence essa vontade corrompida do homem. Ele destrói a incredulidade no homem. Ele arranca o coração de pedra. Ele tira a cegueira. Ele age com graça e Ele dá a fé e salva o homem. Então, o monergista vai concordar, obviamente, com o texto, que diz: quem crer será salvo. Sim, vai concordar, é pela fé. Esse é o meio, é isso mesmo. Mas à luz de toda a revelação, à luz de toda a Bíblia, quem é que pode crer? Só pode chegar à fé aquele no qual Deus já está executando um plano de salvação desde a eternidade passada. Vai crer, vai chegar à fé aquele a quem Deus dá a vida, aquele a quem Deus regenera, aqueles a quem Deus escolheu. E quem são esses? Quem foram os que Deus escolheu? Olhando para o mundo, nós não sabemos, Sabemos depois pelas evidências, depois que já professou a fé. Mas antes disso, não sabemos quem Deus escolheu ou não. Por isso, o Evangelho deve ser pregado a todos. A mensagem deve ser: creia no Evangelho. E se o indivíduo, depois de ouvir a mensagem, passa a crer, então é porque Deus já estava trabalhando nele. Deus já estava possibilitando essa fé. Por isso é importante que nós levemos em conta toda a Escritura, e não somente um versículo ou um trecho da Bíblia para definirmos qualquer que seja a doutrina. Queridos, por isso nós estamos aqui para tentar ajudá-los a crescer no conhecimento de Deus. Também estamos aprendendo. Eu aprendo muito preparando as aulas aqui e precisamos fazer isso sempre, considerar toda a Escritura. A Escritura, ela explica a ela mesma. Textos mais claros colocam luz sobre textos mais difíceis, e ela se explica, e ela jamais se contradiz. E estamos aqui tentando fazer isso junto com vocês, tentando aprender mais da palavra de Deus, crescer no conhecimento do nosso Salvador. Por hoje é isso, nós encerramos mais uma aula de soteriologia. Na semana que vem, vamos ver o sistema soteriológico, seus princípios, as suas diferenças e também um pouco de como esses sistemas surgiram historicamente. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, se Deus quiser.